E a verdade precisa ser espalhada. Mas tem mais, porque a pressão não veio só do embaixador. Ao mesmo tempo que a reunião acontecia no STF, o consulado americano em São Paulo emitiu um comunicado oficial dirigido diretamente ao governo brasileiro. E esse comunicado é devastador. Vou ler alguns trechos para você. O consulado dos Estados Unidos expressa profunda preocupação com a deterioração do Estado de Direito no Brasil. A prisão arbitrária de líderes políticos de oposição é característica de regimes autoritários, não de democracias. Os Estados Unidos não podem e não vão ficar em silêncio diante de violações flagrantes aos direitos humanos. E continua. Recomendamos que cidadãos americanos que estejam no Brasil considerem a possibilidade de deixar o país, dado o clima de instabilidade institucional e imprevisibilidade jurídica. Você entendeu o que isso significa? Os Estados Unidos estão dizendo para seus cidadãos saírem do Brasil. Estão tratando o Brasil como se fosse uma zona de risco, como se fosse Afeganistão, como se fosse Iraque. Isso é humilhante, isso é devastador para a imagem do país. Isso é um tapa na cara do governo brasileiro. E a reação do mercado foi imediata. A Bolsa de Valores despencou mais 4% só na última hora. O dólar bateu em R$ 6,20. Empresas estão suspendendo investimentos. Bancos estão cortando linhas de crédito. O Brasil está entrando em colapso econômico, em tempo real, por causa da teimosia de Alexandre de Moraes. Mas tem outro elemento nessa história que é absolutamente crucial. A reação das Forças Armadas brasileiras. Segundo informações que chegaram ao Crônicas do Brasil de fontes militares de altíssima patente, o alto comando das Forças Armadas foi convocado para uma reunião de emergência no Ministério da Defesa, logo após o encontro do embaixador americano com o STF. E nessa reunião, generais deixaram claro que consideram a situação insustentável, que a pressão americana não pode ser ignorada, que o Brasil não pode se transformar em pária internacional por causa de uma perseguição política. E mais, militares começaram a questionar abertamente se não seria o caso de intervir institucionalmente para restaurar a normalidade democrática. Essas foram as palavras usadas: intervir institucionalmente, restaurar normalidade democrática. Traduzindo, os militares estão considerando agir. Estão considerando usar sua autoridade constitucional para corrigir o que consideram um desvio autoritário do judiciário. E a pressão americana está dando aos militares a cobertura que eles precisavam, porque agora não é só a oposição brasileira que está denunciando a ditadura judicial. É a maior potência do mundo. É impossível ignorar. O general Tomás Paiva, comandante do Exército, teria dito em reunião reservada, segundo vazamentos, que chegou a hora de as Forças Armadas cumprirem seu papel constitucional de garantidoras da lei e da ordem. E quando um comandante do Exército fala em papel constitucional, em garantidoras da lei e da ordem, todo mundo sabe o que isso significa. Mas voltando à pressão americana, tem ainda outro movimento que está acontecendo simultaneamente: a articulação no Congresso Nacional. Senadores e deputados, mesmo aqueles que não são bolsonaristas, estão apavorados com as consequências econômicas da crise diplomática. Eles sabem que se o Brasil for sancionado pelos Estados Unidos, se a economia entrar em colapso, eles vão pagar o preço nas próximas eleições. Por isso, um grupo de parlamentares já está preparando um projeto de lei de urgência urgentíssima para garantir a liberdade de Bolsonaro. Estão falando em anistia ampla, estão falando em anular todos os processos políticos, estão falando em fazer o que for necessário para acalmar os americanos. E o mais interessante, Lula está em silêncio, absolutamente em silêncio. Não se pronunciou sobre a prisão, não defendeu Moraes, não atacou Trump, simplesmente sumiu, porque Lula sabe que meteu os pés pelas mãos, sabe que deixou Moraes ir longe demais, sabe que agora o Brasil está pagando um preço que ele não consegue mais controlar. E tem fontes dentro do Palácio do Planalto dizendo que Lula está furioso com Moraes, que está considerando lavar as mãos e deixar o ministro do STF se virar sozinho, que não vai queimar o governo dele para salvar a pele de Moraes. Se isso for verdade, se Lula realmente abandonar Moraes, aí sim o ministro está acabado. Porque sem apoio político, sem apoio popular, com pressão americana, com militares questionando, ele não tem como se sustentar.